Bom dia, graça e paz. Só passando rapidinho para fazer um resumo da lição que a gente estudou essa semana, Pedras Vivas, foi a lição 5. E ela trouxe aí como texto base 1 Pedro capítulo 2, 5, dizendo: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E o texto de Mensagens Escolhidas, volume 3, página 22, diz assim: aqueles que entendem a verdade presente devem estar atentos a como ouvem, a como constroem e como educam outros para a prática. Meditem bem nesse conselho, né? E aí a gente viu como no passado, né, como Jesus Cristo era ilustrado no passado, lá em 1 Pedro 2, capítulo 4 e 6, como uma pedra viva, né? Esse foi o tópico de domingo, né? Pedro, lá em 1 Pedro 2, 7, ele cita a construção do Templo de Salomão. E eu comentei um pouquinho sobre essa história, o que aconteceu com aquela pedra que foi rejeitada, né? E depois ela foi encaixada perfeitamente. E ele cita esse exemplo. Também a gente viu que a principal pedra angular é Cristo Jesus, né? Que a Igreja de Deus não foi fundada em Pedro, mas sim em Cristo, né? Quando Cristo disse para ele: Pedro, sobre essa pedra edificarás a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Jesus estava falando dele mesmo, né? Porque a gente pode ir lá em Marcos, em Gálatas, nós vamos ver que as portas do inferno prevaleceram contra Pedro. As portas do inferno nunca prevaleceram contra Jesus, mas contra Pedro sim. E Jesus disse que a rocha que estava sendo edificada a igreja, as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Foi o que a gente viu lá na segunda-feira. Na terça-feira a gente falou um pouco sobre uma pedra de tropeço, onde a gente falou sobre que para os desobedientes, Jesus é uma pedra de tropeço, mas para os obedientes, ele é uma pedra provada, uma pedra muito preciosa, né? Se foi que a gente ouviu lá na terça. Na quarta-feira a gente falou sobre uma pedra viva, né? E Pedro, ele aconselha lá em 1 Pedro 2,5, para que nós sejamos pedras vivas, edificadas como casa espiritual, como sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus, né? Então, a gente tem aí o conselho de Pedro, né? E ser uma pedra viva, o que significa, né? É estar unido numa só fé, é ter o conhecimento de Deus, é ser homem perfeito na medida de estatura de Cristo, é andar seguindo a verdade, o amor. Nós vimos que temos que estar ligados uns aos outros como irmão em Cristo, né? Para sermos edificados em amor, né? Como pedras vivas, né? E também vimos que o melhor sacrifício espiritual para Deus é um coração quebrantado, é um coração contrito, é um coração cheio de amor, um coração que está sendo moldado por Cristo Jesus. A gente viu que somos aquilo que afirmamos ser, né? Então, nós, né, podemos aplicar de uma maneira arrogante o que a Bíblia diz que nós somos: gerações eleitas, né? Sacerdócio real. Mas a gente pode aplicar isso a nós, fazendo com que isso queira dizer que nós somos perfeitos, que já estamos salvos, e é um grande erro, né? A única classe de pessoas que se enquadra aí nesse sacerdócio santo, geração eleita, são aqueles que são edificados em Cristo Jesus, que têm o coração transformado, um coração que é batizado no Espírito Santo de Deus, um coração contrito com Deus. Aqui o último parágrafo diz assim: Deus tem um povo que não receberá o sinal da besta na mão direita nem na testa. Deus tem uma posição para o seu povo preencher nesse mundo a fim de refletir a luz. Amém? Que nós sejamos esse povo. Que nós possamos ser esse povo que reflete a luz de Cristo. Que nós possamos ser as pedras vivas, como Cristo é, né? E também que para nós Cristo não seja uma pedra de tropeço. Amém?
Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado por compartilhar, por deixar seu like. Quando você compartilha, quando você deixa o seu like, quando você se inscreve no canal, você faz com que essa mensagem seja levada a mais pessoas e, para a honra e glória do Senhor, mais pessoas venham ter o conhecimento da palavra de Deus. Amém? Um abraço. Eu oro para que nós possamos ter outra oportunidade de estudarmos juntos a palavra de Deus. Deus abençoe a cada um e eu aguardo vocês numa próxima oportunidade, permitindo Deus.